Bom, vamos fazer esse vídeo aqui com o intuito de ser uma videoaula para lembrar alguns itens importantes da operação e até algumas coisas de manutenção da máquina de máscaras da Tyco. Basicamente, esse equipamento aqui se divide, podemos dizer que em 4 módulos, sendo que um módulo possivelmente é repetido, e essa composição que temos aqui é uma composição bastante comprida. Esse primeiro módulo é um módulo que contém os rolos, então basicamente é uma estrutura de alumínio com todos os rolos que serão usados na fabricação da máscara. Essa segunda parte é o maior módulo em comprimento, em peso e tudo isso. É um módulo tracionador, basicamente tem um motor grande aqui embaixo que carrega todos esses tecidos juntos, prensa, etc. e tal, para no final dele completar o corpo da máscara. Vamos lá, e dando sequência, assim que o corpo é terminado na parte tracionadora, existe esse módulo que é opcional, ele só é presente nas máquinas que tem 2 mesas. Então, esse módulo é um pequeno módulo que vai alternar as máscaras prontas, os corpos prontos. Então, ora ele vai jogar para a mesa da direita, ora vai jogar para a da esquerda. Então, toda vez que uma máscara aqui se aproxima, ele seleciona uma ou seleciona a outra. Ele vai através de correias transportadoras. Essas correias levam a cada uma dessas 2 mesas. Lembrando que são mesas gêmeas, então nós vamos apresentar uma só mesa e ela vale para as 2, nesse caso, dessa opção, que é uma máquina com 2 mesas. Então, aqui basicamente nós temos um módulo que vão entrar aqui os corpos das máscaras feitas em módulos anteriores, até temos algumas posicionadas aqui, e através de todo esse aparato, ele vai colocar as tiras elásticas que serão presas nas orelhas, tá? Depois de prontas, elas saem ainda dentro desse módulo, são puxadas e são empacotadas como padrão de 10 em 10 e vão através de uma esteira transportadora ser embaladas e empacotadas. Bom, dando uma pequena explanação de cada um desses módulos, esse módulo aqui é o módulo mais simples. É um módulo simplesmente que permite ter 3 rolos como aqui está, ou 4 quando for necessário, quando for a configuração da máscara tiver 4 tecidos. Aqui estamos usando só 3. Alguns detalhes interessantes são que essas peças aqui, a gente até vai dar um zoom nelas, elas servem para dar uma certa tração. Repare que o tecido está bem tensionado, tá? E ela também tem essa capa que basicamente evita com que ela retorne. Veja que só com o peso dela ela pode retornar. E por incrível que pareça, esse peso sobre ela faz com que ela seja, mesmo quando ela for puxada, não haja essa sobra do material, tá? Esse caso aqui em específico, nós estamos com 2 rolos menores, exteriores, e um rolo maior, com material com a gramatura maior, normalmente uma camada de proteção bacteriana, ou seja, proteção, na verdade, contra bactérias. Além disso, nós também temos aqui um rolo do clipe nasal, tá? Esse clipe nasal pode ser de vários modelos. Nós até vamos pedir aqui uma certa desculpa a vocês, mas o rolo que nós estamos aqui não será utilizado, então qualquer utilização que vocês vão ver adiante não vai levar o clipe nasal por incompatibilidade desse com o que aí está sendo colocado. Dando sequência, os rolos, os materiais, os tecidos saem cada um do seu rolo respectivo, entram numa outra peça tensionadora que, além de tensionar, ela alinha os materiais, ou seja, faz com que eles saiam praticamente todos 3 ou 4 alinhados, tá?
Em seguida, vem para essa estação que a gente está chamando de pré-dobra. Então, ele já tem combinação de cones da parte inferior e superior, tá? Eles são aqui ajustados para saber alguma pressão que você vai dar, maior ou menor. Isso varia de acordo com a gramatura do material, quantidade de material que vocês têm, mas de um modo geral uma pressão leve, porque ele é só para fazer uma pré-dobra. O seguinte é um módulo que a gente está chamando de dobragem ou de dobra, que ele vem com 3 lâminas não afiadas de cada lado e o conjunto delas entrelaçados, tá? Talvez no vídeo não dê para se ver corretamente, mas eles estão entrelaçados. Repare que esse termina por cima desse, mas sem contato físico, permitindo a dobra final do material tensionado. Isso vai fazer com que a forma final da máscara seja praticamente uma cópia do que aqui está. Depois disso, somente rolos, simplesmente para garantir de que ela vai entrar da maneira mais suave dentro do módulo centralizador de prensagem. Conforme mencionado, o material já vem alinhado por esses rolos, entra para fazer a prensagem. Nesse momento aqui, temos aqui nada mais do que lâminas que vão ajeitar os tecidos para entrar de uma maneira suave, além de alinhada, vai entrar com as bordas dobradas para serem prensadas, tanto pelo lado inferior, ou o lado de baixo, quanto o lado superior. Nesse lado superior, a dobra, inclusive, inclui uma sobra de material, que vocês devem estar vendo um pedaço aí, e essa sobra serve para cobrir o clipe nasal. O clipe nasal, nesse momento, como eu falei para vocês, ele é um clipe que a gente, infelizmente, não está com um clipe mais apropriado. Mas ele vai entrar mais ou menos nessa altura, ele será tensionado por esses 2 tensionadores, passando aqui por dentro, e depois tem uma outra roda que tem uma pequena lâmina. Essa lâmina é que vai fazer o corte dela. Ela é jogada dentro de um túnel, dentro de um funil, e ela cai dentro dessa dobra que a gente está fazendo para o clipe nasal. O clipe nasal entra, como eu já mencionei numa parte anterior, e agora a gente vai receber uma porção de rolos. Alguns rolos simplesmente de tensionamento. Esse a gente define o quanto a gente quer tensionar a máscara, tá? Esses outros são só rolos de fixação da máscara. E esse contém uma lâmina muito parecida, não sei se o vídeo, a posição que ele está aqui, é muito parecida com a lâmina que a gente falou no clipe nasal, tá? E esses rolos vão fazer com que ela já saia no formato. Mas, não menos importante, na verdade, o ponto mais importante desse pequeno módulo é esse primeiro rolo. Esse rolo traz todo o formato de prensagem inferior, superior, com uma cava para entrar o clipe nasal. Essa cava ela é repetida nos outros rolos que a gente viu anteriormente, tá? Todos eles, para que haja um espaço para o clipe nasal e ele não seja amassado. E aqui nós temos 2 ferramentas interessantes. Uma que fica aqui por baixo, não vai dar para ver no vídeo nesse momento, talvez em algum momento oportuno, mas a gente vai até escutar um ruído. Esse ruído é o ultrassom. É ele que vai complementar essa prensagem de pontos, ele é que vai fechar essa solda de pontos, tá? Ele não é visível, simplesmente os pontos são visíveis, como se pode ver no vídeo, mas o ultrassom não é visível desse ângulo. Talvez em momento oportuno a gente abra a máquina por dentro e mostre a vocês como é que ele é. E nesse fim aqui podemos dizer que é o sistema de sopro e aquecimento. Ele faz um sopro e um aquecimento aqui para que a máscara ganhe um reforço na hora que ela for expulsa depois de ter sido cortado pela nossa tesoura, tá?
Além de tudo, para que ela também seja expulsa, ela cai numa esteira que normalmente está numa velocidade alta e prensada junto com esse rolo, que é um rolo livre, ela é jogada para a próxima estação. Esse terceiro módulo que a gente está mostrando aqui, ele é um módulo que ele não é presente em todas as máquinas. Ela somente é presente em máquinas que têm mais que uma esteira, mais do que uma esteira de soldagem dos elásticos, tá? Então, basicamente, aquele corpo de máscara que estiver pronto, ele será cuspido, se a gente pode dizer assim, por esse processo, será detectada a sua presença aqui, e aí a gente vai ter ou a esquerda ou a direita fazendo esse movimento e trazendo a máscara para o local de empurrar. Nesse local de empurrar tem um outro sensor parecido com esse primeiro, na verdade do mesmo estilo, que vai detectar a presença dessa máscara aqui. Essa garra fica nessa posição, lá dentro tem um sensor que diz que ela fique aqui, e nesse momento, com essa presença detectada, esse pistão empurra esse corpo para a esteira respectiva. A máscara seguinte fará o mesmo processo, só que nesse caso aqui, levando para a segunda mesa. Bateu aqui, segundo o sensor, vai fazer esse pistão empurrar esse corpo de máscara para a esteira subsequente. Nessa esteira, ela está sendo levada, será detectada a sua presença, ela continua navegando até que ela bate num dispositivo que esse corpo de máscara será empurrado pela esteira, sua presença será detectada. Quando parar de ser detectada, esse pequeno dispositivo aqui vai fazer essa brincadeira com a máscara, garantindo que ela fique e permaneça aí, e seja girada e siga até o fim dessa esteira e vai para a próxima estação. Bom, aqui da esteira já selecionada, esquerda ou direita, ela cai num outro módulo, que é o módulo que vai fazer a soldagem dos elásticos para as orelhas, tá? E aqui ela vai seguir nessa esteira até a estação de soldagem, que é todo esse aparato meio louco que aqui está, que é cheio de peças pneumáticas, cheio de ultrassom, cheia de válvulas e coisas desse gênero, tá? E vai, depois de soldada, seguir adiante, tá? Então, essa esteira, ela trabalha basicamente levando em conta dois sensores. O primeiro sensor é um que a gente já meio que pulou a funcionalidade dele aqui nesse vídeo anterior, que é o que a máscara é cuspida pela esteira e ele para sobre esse sensor detectando sua presença. Esse pequeno sensor vai fazer com que essa esteira se mova. Então, basicamente, não vou poder fazê-lo aqui com a máquina desligada, essa máscara, no fim das contas, parará nessa posição. Aqui simulei várias delas entrando na esteira, sendo detectada e empurrada uma casinha para frente, se a gente pode dizer assim, tá? Até que um outro sensor muito parecido, na verdade igual àquele, detectará a máscara na posição antes da soldagem. Ou seja, a próxima casinha que ele vai parar, quando a próxima esteira a próxima máscara alimentar essa esteira, ela parará na posição de soldagem. Infelizmente, com a máquina parada, não vamos poder mostrar o sistema de soldagem, mas basicamente, ao fim das contas, nessa pequena base e nessa grande base serão descidas
serão descidos 4 eletrodos e no momento oportuno aqui terão os elásticos que serão alimentados aqui e mais ou menos teremos algo nesse estilo. Essa ponta descendo aqui com o elástico e ela e essa base fazendo a solda por ultrassom. 1, 2, 3, 4. E aí são as 4 extremidades do elástico. Depois que faz a soldagem, entra mais uma máscara e, lógico, ela traz para essa posição pós-soldagem. Então nós temos aqui uma máscara com os 4 pontos soldados e reparem que é uma solda bem resistente, sem resíduos, sem nada. Então essa seria mais ou menos a máscara resultado desse processo de soldagem. Assim que elas forem soldadas uma a uma, vamos ver uma sequência delas soldadas. Quando a esteira se movimentar por aqui e entrar entre essas duas correias, ela será empurrada por aqui. Esse sensor, que a gente já viu um similar em estações anteriores, contará o número de máscaras, elas se posicionarão aqui dentro e a cada X máscaras, nós vamos determinar isso através de parâmetro, esse pistão desce, isso até dá para a gente simular um pouquinho, e a gente empurra esse cara lá para baixo e ele faz um bolinho de máscaras nessa última esteira. Essa esteira, a cada, por exemplo, 10 máscaras, vai fazer um movimento e com isso a gente pode embalar as máscaras no seu envelope final. Agora eu vou tentar falar aqui sobre os itens, vamos dizer assim, escondidos, tá? Então, coisas aqui que são importantes e interessantes de serem mencionadas. Essa maneira que a gente está colocando aqui o tecido, tá? Dentro dessa tensão que a gente está fazendo, é uma das maneiras, tá? Se for descoberto algum outro método para deixar ele tensionado, sem problemas, tá? De um modo geral, aqui o grande truque vai ser, ou a grande dica, acredito, vai ser a hora que tiver que fazer a substituição do material. Embora a gente ainda não tenha feito aqui na prática, vão ter que parar a máquina, pelo menos no sistema de alimentação, e cortar o material e emendá-lo com uma fita ou algo do gênero, simplesmente até a hora que ele prense. Depois que ele prense, pode parar, eliminar a máscara que foi mal feita e, logicamente, tocar a partir dali o trabalho com o rolo novo. Escondido aqui dentro do módulo, temos o aparelho gerador de ultrassom, tá? A única dica aí, trabalhar automático, não tem muito o que falar. A única dica é a seguinte: aqui é o ligado, aqui é o em serviço e aqui é o defeito. Então, a hora que der defeito, não precisa desligar tudo, basta fazer isso, que aqui se chama start ou início, ou seja, é parar e continuar. Normalmente o erro que tiver desaparece e ele volta a trabalhar. Ainda falando do ultrassom, não sei se vocês identificam, esse é o rolo prensador e, como eu mencionei, aqui embaixo temos a sonda do ultrassom. Essa aqui é a sonda que vai transmitir o ultrassom. Não sei se vocês conseguem ver o meu dedo pressionando aqui o material contra, tá? O rolo de prensagem. Então, essa é a sonda do ultrassom da prensagem. Mais uma coisa que fica escondida aqui aqui é o ingresso do ar comprimido para dentro do sistema, tá? Então ele passa por um filtro regulador. Nós estamos com 80 PSI, tá?
E em seguida vem uma estação lubrificadora. Então isso aqui é bom lembrar também, que de vez em quando a gente tem que despressurizar e colocar um óleo fino aqui, um óleo 68. Essa é uma visão traseira do sistema de tração, tá? Então veja que todos aqueles rolos que a gente viu em vídeos anteriores, eles estão aqui com as suas respectivas engrenagens ou pinhões, como queiram dizer, tá? Tem uma corrente principal que liga o sistema de clipe nasal ao sistema de tracionamento e prensagem, ok? E, logicamente, esse sistema também é atrelado ao grande motor. Esse motor é controlado por esse módulo através de um sistema de acionamento. Esse motor já vem fechado, ele é um motor 380, já tem o seu acionamento respectivo, tá? E tem mais duas coisas interessantes para mostrar aqui embaixo. Lembra da sonda que a gente falou? Aqui está ela. A gente mostrou o corpo da sonda. Aqui tem a sonda em si do ultrassom e dois ventiladores para garantir de que ela vai trabalhar fresca, tá? Fica sempre de olho nesses ventiladores a cada 3 meses, 6 meses ou todo dia, se vocês quiserem, para garantir de que ela vai trabalhar numa temperatura agradável. O segundo ponto interessante, digamos, nessa parte de baixo aqui do sistema, é um gerador de alta tensão que ele é usado para o sistema de sopro e aquecimento. Então ele vem para cá, tá? Onde ele se une ao ar comprimido para o sopro e o aquecimento vem através dessa alta tensão do gerador que acabamos de mostrar. A pedidos, temos aqui, como a gente falou, né? Aqui fica o gerador do ultrassom. Só para a gente se banhar, se localizar, essa parte aqui é uma parte meio vazia e dali daquela porta nós mostramos o motor, a sonda do ultrassom, o gerador de alta tensão. E aqui dentro nós temos a caixa elétrica desse módulo. A caixa elétrica desse módulo, ela tem alguns componentes, não muitos na verdade, tá? Alguns bastante simples, como barras de terminais, onde tem 24 volts, umas entradas, umas saídas, 3 relés, eles acionam o motor rapidinho, o motor principal e a sonda. Aqui temos o acionamento. Normalmente, por padrão, ele mostra um F de velocidade em inglês e a velocidade que a gente está selecionando através desse potenciômetro. Mas ele também pode indicar algum erro caso ele ocorra. Aqui o sistema de PLC, uma contatora principal, disjuntor para proteção, tetrapolar, as 3 fases do 380 e o neutro. Uma pequena fonte de 24 volts para lógica, ventilador, que não podemos deixar de mencionar que do outro lado temos simplesmente uma tampa. E nessa parte de baixo aqui temos a interface homem-máquina e alguns botões para ligar, desligar, acionar, desacionar, resetar e o próprio sistema de acionamento de tração. Aqui está ele de frente. Esse é aquele módulo opcional de seleção do corpo de máscara, onde ele vai definir se o corpo da máscara vai para a esteira da esquerda ou da direita. Novamente, um painel HMI com touchscreen, que eu esqueci de mencionar. Como tem 2 motores, 2 esteiras, ele tem 2 controles de velocidade.
e novamente botões que ligam o módulo, Start, Stop e um Reset. A caixa elétrica é bastante parecida com a anterior, tá? Em vários aspectos. Tem um PLC, igual tem no outro, a contatora. Dessa vez, e a partir de agora, todos os módulos são monofásicos ou bifásicos, de acordo com a tensão que o cliente recebe. Nessa parte de baixo, muito similar ao anterior, sendo que aqui são 2 motores, então são 2 módulos para os motorinhos pequenos, o HMI e alguns botões. Aqui na parte de baixo, existem 4 motorizinhos que fazem os movimentos das garras e do sistema de pinos. E eles são controlados por esses 4 acionamentos dos respectivos motores. Novamente, relés para acionar a cada uma dessas válvulas, pistões, etc. E a barra de terminais. Não podemos deixar de falar da exaustão, a fonte, que nesse caso é um pouquinho maior, a demanda é um pouco maior, e o ventilador. Conforme mencionamos, nessa unidade tem os motores 1 internamente, 2 internamente, 3 e 4, cada um para uma esteira. Então, por isso são 4 os módulos de acionamento desses motores. E aqueles relés comandam alguns acionamentos, inclusive os dos pistões de disparo de cada uma das esteiras. Para deixar bem claro, também existem sensores em cada um desses pistões para garantir de que eles estão em posição, além daqueles sensores já mencionados de presença da máscara de entrada e presença para acionamento de cada um dos pistões esquerda e direita, respectivamente. Também os sensores de presença que vão acionar aquele mecanismo de pinça que está mais adiante, movimentada por um motor. Nesse momento nós estamos no sistema de esteira, que pode até já se ver parte da esteira lá ao fundo, tá? Lógico que o vídeo não vai dar uma proporção muito boa de como mas dá para a gente ver aqui que a gente tem um sistema tracionador dessa esteira, elos de cada uma dessa esteira, que vai fazer um sistema fechado dessa esteira. Não menos importante, geradores de ultrassom. Como a gente falou, em cada uma dessas são 4 garras ou 4 pontos de soldagem de ultrassom. Cada módulo desse corresponde a duas ponteiras de soldagem em ultrassom. Já que falamos de ultrassom, similar ao que vimos no primeiro módulo, aqui estão as sondas que vão refletir lá em cima em sondas metálicas e os respectivos ventiladores, 2 para cada sonda, assim como no módulo anterior. Então, esses são os componentes do ultrassom, além do gerador, a sonda e o que não se vê aqui, a base metálica do ultrassom. Abaixo do ultrassom, da sonda de ultrassom, nós vamos ver aqui um conjunto de válvulas de atuação, muitas válvulas de atuação, e essas válvulas normalmente são válvulas de atuação e regresso, né? Por exemplo, cada uma delas, por exemplo, sendo a ida da pinça, a volta da pinça, a abertura e fechamento da pinça de baixo, abertura e fechamento das pinças superiores, abertura e fechamento ou ida e regresso das rotações das pinças para o módulo de soldagens 1 e 2 e repete-se para as pontas de soldagem 3 e 4.